Graça e paz. Amém. A todos, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra agora. Eu convido a amada igreja para abrirmos nossas Bíblias no livro de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, louvado seja Deus. Amém. Capítulo 5, a partir do verso 1. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem umas misericórdias sobrando, né? Mateus 5, a partir do verso 1, vamos ler juntos. Convido a amada igreja para lermos juntos. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Oremos. Pai amado, Pai justo, santo, maravilhoso, digno de glória, de honra, de louvor e de exaltação. Nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos dê acesso a esta graça, a graça da verdade que liberta. Que o Senhor nos dê, Pai, luz segundo a sua palavra. Que todos nós, Pai, que aqui estamos e os irmãos que estão em casa, possam receber essa palavra em seus corações e ela possa crescer como uma árvore saudável, árvore de justiça, que possa crescer essa verdade no coração e na mente de cada um dos meus irmãos e irmãs, e todos possam viver segundo o que está escrito aqui em sua santa palavra. Tem misericórdia da nossa vida e derrama o seu Espírito Santo sobre nossa cabeça hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa é a terceira semana onde nós estamos meditando no Sermão da Montanha. O que significa isso? Significa que nós estamos meditando na mais importante pregação de todos os tempos. Estamos só na porta do Sermão da Montanha. Nós estamos no início do Sermão da Montanha. O próprio Senhor Jesus, como nós acabamos de ler, ele chama os seus discípulos e ele se põe aos pés de uma montanha e começa a falar com os seus discípulos. Essa pregação, ela começa com as bem-aventuranças. Essa pregação, o Sermão da Montanha, ela é um conjunto, ela tem um conjunto de vários subtemas. Jesus aborda diversos temas diferentes, mas o que nós lemos nessa noite é o início do Sermão da Montanha e que apresenta as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças, meus irmãos que estão aqui, minhas irmãs? As bem-aventuranças são as qualidades do verdadeiro crente. Amém. As bem-aventuranças são as qualidades daquele que é, ou daquela que é cidadão do céu, que é cidadão ou cidadã do reino de Deus. No céu não haverá
nenhuma pessoa, nenhum cidadão lá no reino de Deus, no céu, que não tenha essas qualidades. Verdade. Todo crente verdadeiro, ele tem essas qualidades. Quando Jesus ensina o Sermão do Monte, ele está dizendo: aqui estão as características do meu servo, da minha serva, daquele que nasceu de novo, daquele que é nova criatura, daquele que é do meu reino. Eu estou agora apresentando as características, através das bem-aventuranças. Jesus está dizendo: eu estou apresentando as características, as qualidades daquele que é meu, da minha igreja, do meu povo. Amém? Amém. Então isso já nos serve de advertência. Por quê? Se você, aprendendo as bem-aventuranças, entendendo as bem-aventuranças, você olha e diz assim: eu não pratico isso, eu não vivo isso. Isso será para você um sinal. Escute bem, preste muita atenção, sua vida eterna depende disso. Ouça com muita atenção. Se ao aprender as bem-aventuranças, eu olhar assim e dizer: eu não vivo isso, por mais que eu me esforce, eu não consigo viver o que Jesus está falando aí. Se essa verdade chegar ao seu coração, na verdade o Senhor está dizendo para você: filho, filha, você precisa nascer de novo. Verdade. Porque no céu todos terão essas qualidades. E estes que no céu terão essas qualidades, na terra também viverão nessas qualidades. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Às vezes, quando falamos numa igreja evangélica sobre nascer de novo, o pessoal fica meio calado, bota um olho assim meio torto pro pregador, como se todo mundo que estivesse aqui dentro fosse nascer de novo. Como se todo mundo que estivesse aqui dentro realmente servisse a Jesus. Como se todo mundo que congrega, que vem para o culto de domingo, já tivesse salvo. Irmãos, cai na real. Todo dia a gente tem que examinar a nossa vida para ver se estamos vivendo em linha com a palavra de Deus e se estamos no caminho. Verdade. Amém. Todo dia. Então, passando para o texto, irmãos, hoje nós vamos meditar em duas dessas bem-aventuranças. Nós vamos meditar sobre o verso 5, que diz que são bem-aventurados os mansos. E eu até brinquei, né? Porque aqui é Nordeste, brinquei com vocês semana passada, brinquei hoje de manhã na escola dominical, dizendo: os crentes bravos devem ir para o culto hoje. Porque a gente vai aprender o que é ser manso. Amém. E aí, se você é bravo, talvez você já esteja pensando: peraí, o pastor disse que quem não tem essas características não vai para o céu. E eu sou bravo. Eu não sou um crente manso, eu sou um crente fervilhão. Eu sou uma pessoa que, se pisar no meu calo, eu quebro a casa. Eu sou um homem que eu já quebrei minha mulher várias vezes. Eu sou um pai que, quando eu chego em casa, o menino corre pela janela. Eu sou um marido que já deixei minha esposa roxa. Eu sou bravo. Se me provocar no trânsito, eu digo: Jesus, me perdoa. E, como se diz aqui no Nordeste, eu desço o rei. Ainda se fala isso? Fala mais não, né? Fala? Não, eu sou crente, sabe? Mas no trânsito é uma coisa assim. Se você é assim, essa palavra realmente é para você. Mas eu quero dizer que não é exatamente essa mansidão que você está pensando. Ela é muito superior a isso. Porque devemos lembrar, irmãos, que as qualidades mencionadas nas bem-aventuranças não são naturais. Elas são qualidades operadas pelo Espírito Santo em nosso coração. Amém. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Então não fica pensando nessa noite que uma pessoa que é tímida, introvertida, calada, quietinho, aqui na igreja nós temos uns. Você não vai pensando que, o pastor está falando que, peraí, bem-aventurados mansos, aqui na igreja tem uns mansos, tem uns irmãozinhos aqui que são bem quietinhos, são tímidos, mal, aí você faz assim, graça e paz, aí vai, graça e paz, né? Aí a gente pensa que Jesus está falando desses mansos. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Tem gente que aparentemente é bem mansinho, mas em casa é um leãozinho. É verdade.
Mas não tem isso aqui, isso é fora daqui, eu estou equivocado, ou então falando besteira, né? Tem gente que é tímidozinho, você dá a paz e faz, mas em casa, né? Em casa é outra realidade. Então, não são características naturais, tá, irmãos? Não são características naturais. Quem são, então, os mansos que Jesus está falando aqui? Que são as pessoas que vão herdar a terra, ou seja, receberão como herança a terra prometida. E que herança é essa, ou que terra prometida é essa? A nova Jerusalém, a vida eterna com Deus. Amém? Amém? Quem são esses mansos? São as pessoas, irmãos, que nunca, jamais entram em disputa, mesmo que elas possam ter direito àquilo que está diante delas. Essas pessoas, os mansos que herdarão a terra, são pessoas, irmãos, que nunca buscam o seu próprio interesse. Sabe, irmãos, na igreja é muito comum encontrarmos pessoas disputando cargos. É o quê? O pastor tirou férias. Se o pastor tiver consciência, vai me colocar no lugar dele. São pessoas que disputam o lugar que está em evidência. São as pessoas que se dizem muitas vezes crentes, mas lá na empresa em que trabalham, fazem de tudo e negociam qualquer coisa errada para subir de cargo. Verdade. Os mansos que Jesus está falando aqui são pessoas que não disputam para o seu próprio interesse. E eu vou dar 2 exemplos de pessoas assim, vocês vão ficar muito felizes ao ouvir. O primeiro exemplo é de Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 13, vai olhar comigo. Lá em Gênesis, capítulo 13, nós vamos ver em Abraão um exemplo de uma pessoa mansa, segundo Deus, segundo a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 13. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja só, o que está acontecendo aqui? Abraão, ele tinha um sobrinho. E esse sobrinho peregrinava com ele. Andava com ele. Plantava com ele, colhia. Esse sobrinho tinha gado, assim como Abraão também tinha. O nome dele era, quem lembra? Ló. E Ló prosperou, assim como Abraão prosperou ainda mais. E num determinado dia, os pastores de Ló entraram em discussão com os pastores de Abraão, porque estava misturando lá as posses, né? O gado. E aí teve uma disputa entre eles. Vamos ver como foi que Abraão resolveu essa disputa? Vamos lá? Verso 8. Verso 8 diz assim: disse Abraão a Ló: não haja o quê? Contenda. Entre mim e ti. O manso, ele não quer contenda. Alô? Amém. Olha para mim, calma, volta para cá. Ó. O crente manso, ele não quer o quê? Contenda. O crente bravo, que não sabe que é mansidão, que não foi transformado para Espírito Santo, ele deseja a contenda. O crente bravo, ele diz assim: se não tiver quem resolva, pode passar para mim que eu resolvo. Espera aí que tem que ser feito justiça. Você conhece algum crente que ele acha que ele é a justiça? Ele diz assim: espera aí, como é? Deixa que eu resolvo, eu vou fazer justiça nesse negócio aí. Quem são os irmãos que cometeram esse erro? Eu vou lá fazer justiça. Bom, Abraão é um exemplo de um homem manso. Lembre-se, Abraão era o tio. Então ele tinha autoridade sobre Ló, viu? Verdade. Ele era o senhor das posses. Abraão, ele era mais velho. Ele tinha autoridade como patriarca. Mas olha como é que Abraão resolve o problema. Não haja contenda entre mim e ti. Amém. E os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita,
eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. O que é campina? É um lugar plano, perfeito para plantar e colher. E Ló encheu os olhos. Quando Ló olhou que viu a terra, ele escolheu a melhor, aos olhos dele. Ló escolhe a terra da campina que era bem regada. Agora olha para mim. Como foi que Abraão resolveu o problema? Os pastores e a família de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Abraão, como era um homem manso, ele não entrou em disputa. Ele disse: vem cá, Ló. Olha a terra todinha aqui. Olha, essa terra todinha aqui é nossa. Se você quiser a da direita, eu vou para a esquerda. Mas se você escolher a da esquerda, eu vou para a direita. O que você escolher está bom para mim. E Ló escolhe a terra que mais foi atrativa para ele. E Abraão seguiu outro caminho e foi na sua direção. Verdade. Isso é um exemplo de mansidão. Amém. Uma pessoa que sabe resolver as coisas sem buscar o seu próprio interesse. Amém, igreja? Amém. Vou dar outro exemplo para vocês. Quem lembra do rei Davi? Amém. Davi foi ungido rei enquanto Saul ainda era rei. E durante anos, o rei Saul, sabendo que Davi tinha sido ungido rei, que era o rei por direito, perseguiu Saul. Persegue a quem? A Davi. Amém? Eu pergunto, Davi tinha direito a ser rei, sim ou não? Sim. Quem era o melhor guerreiro? Era Davi ou Saul? Davi. Não tem nem dúvida, Davi era supremo como guerreiro. Era um senhor de batalha, um general de batalha. Davi tinha um exército que andava com ele para onde ele fosse. E Saul estava na derrota, mas ainda era rei. Davi tinha direito a ser rei, sim ou não? Sim, mas ele usou desse direito? Não. Não. Teve aquela ocasião em que Davi estava na caverna, né? Aí o que acontece? Saul vem e entra na caverna e tira um cochilo. Davi poderia ter puxado a espada em silêncio e tchum! Todo o exército de Saul teria que se curvar diante de Davi. Era só ele pegar a espada e tchum! Mas ele não faz isso. Davi vai lá e ainda assim, com desejo de tomar alguma coisa do rei, ele vai lá e corta um pedacinho da roupa do rei. E esse pedacinho faz Davi se arrepender. Então você vê aqui o que é um homem manso segundo Deus. Um homem e uma mulher mansa são aqueles que têm poder, têm direito, mas não usam desse direito para o seu próprio proveito. Verdade. A palavra usada aqui como mansidão, ela pode também ser traduzida, que Jesus fala, bem-aventurados os mansos. Essa palavra também pode ser traduzida, sabe como? O manso aqui é como uma fera, mas que foi domesticada. Sabe o que quer dizer isso? É quando você pega um leão e cria ele para ele ser um gatinho de casa. Verdade. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que mesmo tendo direito, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade, não usam nada disso para o seu próprio fim. Glória a Deus. E por que isso é considerado mansidão, irmãos? Porque você tem poder para tomar. Como Davi tinha poder para tomar o reinado. Mas ele não fez isso, ele esperou em Deus. Isso é ser manso. Uma pessoa mansa, irmãos, ele jamais luta por títulos. Ele não luta por herança. Você já ouviu falar de alguém que o pai e a mãe morreram e ele foi brigar pela herança? Muito. O crente manso não faz isso. Ele, é mais fácil ele dizer assim: pode ficar com a maior parte, eu fico com essa pequenininha, como fez Abraão na divisão das terras. O crente manso é uma pessoa que tem um coração manso e não busca ostentações. Amém. Estão aqui, irmãos? E para terminar essa questão do exemplo de Davi, eu quero lembrar você que Davi era um grande guerreiro, mas ao mesmo tempo é visto como um homem manso. Isso é a contradição da graça. Verdade. Você tem poder para ser o cara, mas você não usa isso. Você entrega isso na mão de Deus. Verdade. Isso é ser manso, irmão.
Isso é ser mansa, irmão. O mundo não é assim, irmãos. O mundo é disputa. As pessoas do mundo, elas entram em brigas, em linhas, em contendas. Querem ir para cima e arrancar as posses do outro para tomar para si. Mas nós somos a igreja, a luz do mundo. Amém. E o sal da terra. Glória a Deus. Somos diferentes. Verdade. E queremos falar do verso 6 também nessa noite, que diz que são, acompanha comigo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vamos lá, igreja, verso 6, Mateus 5, 6. Capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Primeiro ponto, irmãos, devemos lembrar que todas as bem-aventuranças, elas estão conectadas. Não fica pensando que alguém pode ter uma bem-aventurança e não ter a outra. Se você é nova criatura, se você é de Cristo, todas as bem-aventuranças já estão em você. Amém. Ixi, meu Deus, cadê os crentes? Misericórdia. Eu estou pregando para crente? Eu vou perguntar, não, eu estou pregando para crente. Amém. Amém. Tá certo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. À primeira vista, se você ler isso aqui, pensando assim, superficialmente, eu vou interpretar. Você interpretaria como? Talvez você pensasse assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então deve ser aquelas pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, ou com a sua posse, com a sua força. Não é? Não dá ideia de ser a pessoa que faz justiça. Não dá, bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça. Aí quando a gente ouve essa palavra justiça, a gente pensa, deve ser o Batman. Ou algum outro super-herói. É um exemplo, porque vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Mas não é isso. Você não precisa ser um vigilante noturno. Não precisa ser da polícia para fazer justiça, nem juiz para fazer justiça. Essa justiça aqui não é essa que você está pensando, uma justiça humana. Devemos lembrar que aqui nós estamos tratando de qualidades espirituais. Amém, irmãos? Então, quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? São aqueles que têm fome e sede pelas coisas espirituais. Amém. E a Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 6, verso 33, que todos vocês devem conhecer. Vamos lá? Amém. Mateus capítulo 6, verso 33. Diz assim: mas buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é, ou o que significa essa justiça que é apresentada em Mateus 6, 33? Buscar a vontade de Deus para a minha vida. Amém. Então nós já entendemos que ter fome e sede significa que a pessoa, o crente, nascido de novo, que é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça, é aquela pessoa que jamais troca as coisas espirituais pelas naturais, porque tem fome e sede. Amém. Verdade. Vai ficar mais claro agora. Se alguém tem fome e sede, naturalmente falando, o que ele precisa fazer? Está com sede, o que ele faz? Quem aí está com água? Garrafinha de água. Quem aí está com água? Olha, só levanta a mão para eu ver quem está com água. E quem está com sede? Quem está com sede? Irmão, aqui fora não estão com sede. Só aqui dentro tem gente com sede. O que você precisa fazer para matar a sede? Simples. Comer areia. O que você precisa fazer para passar a sede? Vamos lá? Beber água. Está com fome? O que precisa fazer? Comer. Essa fome e sede de justiça, elas são semelhantes à fome e sede natural. A fome de comida e a sede de água. Estão comigo? Amém.
significa que aquele crente ou crente verdadeiro, que nós estamos falando essa noite, o bem-aventurado, é aquele que tem fome pela palavra de Deus, tem sede pelas coisas de Deus. Amém. E se, quando a gente está com sede natural, tem que beber água para passar, para o crente que é bem-aventurado, a fome dele e a sede dele nunca passam. Verdade. Porque quanto mais ele se alimenta da palavra, no outro dia ele está com fome de novo. Quanto mais ele bebe da palavra, do Espírito Santo, no outro dia ele está com sede de novo. Verdade. A sua fome natural passa? Sim. Definitivamente. Não. Vamos dizer assim, você vai jantar hoje, nunca mais você vai sentir fome na sua vida. Isso seria maravilhoso. Você vai tomar a próxima garrafa aí de água e nunca mais vai sentir sede. Isso seria bom demais. Já ia ser um gasto menos, né? Mas a fome volta. E a sede também. Verdade. Assim é aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, aquele que é o crente verdadeiro, ele nunca deixa de ter fome, nunca deixa de ter sede das coisas de Deus. Amém. Esse crente verdadeiro, escute, crente verdadeiro, ele jamais troca um culto porque tem uma final de futebol. Verdade. Domingo à noite, 19h30, vai ter uma final. Me digam aí o nome de dois times que, se tivesse a final entre eles, seria assim, de parar o Brasil. Me digam aí, que de futebol não entendo. Flamengo e Vasco? Flamengo e São Paulo, o que mais? Corinthians e Flamengo. Tem que ser de parar o Brasil. Parar o Brasil. Sabe o que é? Jogo do Brasil. Corinthians e Flamengo e Corinthians. Pronto. Hein? Um jogo da Copa. Pronto. Pode ser também. Está lá o Brasil jogando contra a Argentina. Ó. E o jogo é domingo à noite, 19 horas. O culto é às 6. O crente que tem fome, ele nem... Fome e sede de Deus, ele nem pensa nisso. Verdade. Porque ele está com fome e sede das coisas espirituais. Ele não pensa, e hoje eu vou para o culto ou eu vou para a Copa? Ele nem pensa, não cogita. Verdade. Porque ele já é bem-aventurado. O Senhor já fez dele isto. Verdade. Ele tem fome e sede, mas essa fome e sede não passa, ele quer mais. Verdade. Ele é aquele irmão que quer estar na escola dominical, que quer estar em todos os cultos, claro, nem sempre consegue. Nós estamos falando de fome e sede. Não significa que você é obrigado ou que tem que fazer loucuras para estar nos cultos. Não. Mas o crente que tem fome e sede de justiça ou fome e sede das coisas espirituais, ele deseja estar matando a fome e sede aonde? Onde tem a fonte. Verdade. Amém. A palavra, a oração. E ele não troca essas coisas por nada que seja natural. E eu quero mostrar isso em um versículo, melhor, 2 versículos que estão no livro de Salmos, que fala do crente, de um animal que é semelhante ao crente, que tem fome e que tem sede de Deus. Amém. Salmos 42, verso 1. Vamos entender isso aqui. Versos 1 e 2. Salmos 42, versos 1 e 2. Amém? Amém. Cadê os crentes? Amém. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira. O que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Primeiro, o que é a corça? A corça é um animal comum da Europa. A corça, ela é um animal, é a fêmea, né? A corça é um animal que ele corre velozmente, porque ele tem o olfato aguçado, mais do que muitos animais. Ele sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. A corça sente o cheiro das águas a quilômetros de distância.
E quando ela sente o cheiro das águas, a corça sai correndo para se banhar nas águas. Porque ela quer ficar limpa. E sabe por que ela quer ficar limpa? A corça, ela quer estar limpa para que, se ela, o seu odor, o seu cheiro, ela não quer que os predadores sintam, para que eles não venham e ataquem ela. Então ela quer estar sempre limpa. E como ela quer estar sempre limpa, ela foi criada para sentir de longe o cheiro das águas. E quando ela sente o cheiro das águas, ela bate em retirada. Ela corre que não tem quem pegue, irmãos. Quilômetros de distância. E quilômetros de velocidade. Assim é a corça. Aí o que o Salmo 42 está dizendo? Que assim como a corça é, assim também, ó Deus, é a minha alma em desejo por ti. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Felizes os que têm fome e sede de Deus. Nós poderíamos ler esse versículo de Jesus traduzindo da seguinte forma: felizes os que têm fome e sede pelas coisas de Deus. Amém. Amém. Foi o que Jesus disse aqui. Louvado seja Deus.